Parece que estou num consultório. Chegou o doente. Olá. Prazer, tudo bem? Gosto. Vamos a isto. É tão bom estarmos sem máscara, pá. Como é que vamos começar isto, Nuno? É que sabes? No princípio, tratamos por tu, pode ser? Sim, acho boa, que sim. Boa. Somos mais ou menos da mesma idade, imagino. É, geração de 70. Exato. Eu tenho estado a fazer sempre a mesma pergunta, inicial a todos, e é giro porque cada um tem a sua resposta, não é? E cá vai, sem mais delongas. Nuno, o que é que te fez ser arquiteto? És arquiteto porquê? Eu acho que descobri que ia ser arquiteto, porque não foi quando decidi ir para a faculdade, para a universidade, não tinha exatamente consciência do que era o curso de arquitetura. Acho que uma pessoa com 18 anos não tem exata... Alguém tem? Ninguém tem. Ninguém. Portanto, havia uma primeira ideia de eventualmente ir para a medicina. Cheguei a andar na área de saúde, mas depois havia algumas dificuldades, algumas disciplinas com a qual não tinha grande empatia. Nomeadamente? Sei lá, coisas muito ligadas às ciências. Biologia? Sim. Para aí. E por outro lado, havia uma história antiga que não tem importância, digamos, muita importância, até porque era uma coisa lúdica de desenhar, desde criança. De ter prazer em desenhar. Mas era mesmo uma coisa lúdica. Então como é que saiu o clique? Consegues definir aí um momento? Eu acho que o clique só se dá já na faculdade. Então entraste na faculdade... Pronto, mas para explicar, depois quando há aquele momento de ter que decidir uma área... Sim. De conhecimento, mas... Sim. E portanto eu afastei-me das áreas das ciências e as humanistas também não era assim uma coisa que me atraía particularmente e fui para as artes por causa desta coisa do desenho. Sim. Que era uma atividade que eu fazia de forma mais ou menos natural. Não quer dizer que fizesse bem, mas era uma coisa que fazia, espontaneamente. Pronto. E depois os pais também têm alguma influência, dizem sim e tal. E depois, quando chegou a altura de escolher o curso, havia uma coisa que eu tinha também alguma noção, é que não queria ser artista, não queria ser artista plástico. Porque também achava que não tinha muito talento ou vocação para isso. Sim. E portanto a arquitetura era assim uma coisa que estava ali de uma certa racionalidade. Quase mas... como, sei desenhar, não quero ser artista, só me resta ser arquiteto. Só me resta mesmo a arquitetura. E pronto, foi. Mas quer dizer, tudo isto todas estas decisões têm uma carga de inconsciência enorme, não é? Ao mesmo tempo. Podia ter corrido muito mal, não é? Sim, quer dizer, nunca pensei nisso, mas acho que uma pessoa tem que decidir coisas de forma demasiado cedo, não é? Sim. Para a consciência que tem Sim. e para a maturidade que tem. E portanto a questão do ser arquiteto só quando o curso começa e começa a perceber de facto o que é a arquitetura e aí uma pessoa percebe que realmente é uma coisa muito diferente daquilo que se estava eventualmente a imaginar, ou porque eventualmente nem se imaginava nada. Tu tinhas algum preconceito, positivo ou negativo? Tinhas alguma ideia formada do que é que seria um arquiteto e depois no decorrer do curso ou até depois de concretizares? Não, quer dizer, antes não, mas depois, à medida que começamos a ter aulas com os professores eram arquitetos, e através do seu ensinamento e das experiências que eles nos transmitem, começamos a perceber-nos do que é a vida de arquiteto, não é? Sim. Mas é uma coisa gradual e lenta. Sim, mas, sei lá, pergunto-te, por exemplo, eu fui aprendendo com as conversas que tenho tido com os arquitetos que ser arquiteto é muito mais do que ser arquiteto. O que é que eu quero dizer com isto? E não sei se concordarás comigo. Pá, vocês lidam com emoções dos vossos... Eu não sei se a arquitetura que praticas é também, sobretudo, sei lá, moradias unifamiliares Também.
E aí, edifícios públicos. edifícios são dois, ou escritórios, são exercícios diferentes, são responsabilidades diferentes. No entanto, é uma grande responsabilidade. Tu mexes com as emoções das pessoas, com a vida das pessoas. As pessoas passam muito tempo no interior dos edifícios que tu concebes, não é? Isso é uma coisa que quando se entra na faculdade não se tem noção. Sim, e pode ser assombroso, não é? E mesmo durante o curso vai-se ganhando noção dessa responsabilidade social que o arquiteto tem. Mas, pois, é evidente que só com a experiência que se começa a tomar noção, não só da responsabilidade em si, mas da dimensão dessa responsabilidade. Sim. Que é, de facto, relevante. Consegues-me traduzir por uma história, um projeto em que tu sentiste isso, que seja emblemático dessa responsabilidade? Quer dizer, à sua maneira, todos os projetos transportam essa carga de que o arquiteto, quando intervém, sempre transforma a realidade. Sempre. É uma inevitabilidade. Faz parte do exercício. Nada fica igual depois do dedo do arquiteto. Quer dizer, a arquitetura é mesmo isso, é uma transformação, ou também pode ser definida como isso, que é uma transformação de um lugar, ou de um sítio, ou de uma construção. Não é? Depois depende da escala, da dimensão e do programa, mas é sempre uma transformação. E essa transformação vai, evidentemente, essa transformação física, porque é uma construção, mas que é para ser habitada e vivida, evidentemente tem essa carga social, porque as pessoas que vão utilizar o edifício vão fazer parte dessa transformação elas próprias também. E têm que se apropriar do edifício, têm que perceber o edifício. O edifício tem que ser inteligível para não ser difícil, que esse processo não seja difícil. E, portanto, isto é um mundo extremamente complexo, mas que, resumindo, de facto, o arquiteto tem essa responsabilidade social. Mas não consegues aí destacar um? Um edifício? Não. O que eu ia dizer, esqueci-me. Não consigo destacar porque, de facto, qualquer projeto que uma pessoa faça, um arquiteto faça, ou dos que eu tenha feito, seja uma moradia em que estamos a falar com uma família, um casal e filhos, ou mesmo que seja uma moradia para uma pessoa sozinha, seja um edifício público em que aí nós não conhecemos as pessoas que o vão utilizar. Por exemplo, uma escola, nós não conhecemos as pessoas que vão utilizar aquele edifício. Falamos com uma entidade que representa aquela instituição. Um diretor, ou se for o edifício universitário, a reitoria e algumas pessoas ligadas à gestão daquela instituição. Portanto, não conhecemos aqueles alunos todos, nem os professores, para dar um exemplo. Portanto, numa obra privada, a relação é mais direta. Não é? Eu estou-te a fazer uma casa, falo contigo diretamente. Sim. Tu dizes-me exatamente o que é que pretendes. Portanto, e aí, essa ideia de transformação pode ser comunicada de uma forma muito direta. E é um processo de construção do projeto. E envolves-te emocionalmente de uma maneira diferente ou não? Ou isso, entretanto, também vai-se perdendo? Não, eu acho que o envolvimento não deve ser emocional, deve ser racional. Um arquiteto nunca se envolve emocionalmente? Acho que não. Não deve? Não é. Quer dizer, depois é uma questão de feitio. Eu envolvo-me racionalmente no sentido de tomar decisões que sejam... não se pode perder racionalidade, sim, não é? Sim, é nesse sentido, não quer dizer que haja uma frieza que nos afasta, não tem nada a ver com isso, não é disso que eu estou a falar. Relativamente a um edifício público, o exercício é mais abstrato, porque lá está, nós não conhecemos o público que o vai, podemos conhecer uma outra pessoa, mas genericamente não conhecemos as pessoas assim em detalhe, mas evidentemente em função do contexto do edifício, do programa e do contexto social do edifício, tentamos perceber de alguma maneira qual é, digamos, o padrão das pessoas. O padrão não é no sentido de que aquilo é uma coisa homogénea. Sim. Aliás, uma das dificuldades do edifício público é exatamente essa, que nós também temos a noção que estamos a trabalhar para uma construção que vai acolher uma heterogeneidade social muito grande. E se quer o desafio é o que é que eles têm em comum?
Quais são as necessidades comuns de todos? Exato. Essa é que será a Mas as dificuldade. necessidades comuns geralmente são dadas pelo próprio programa do edifício. Portanto, isto para dizer que é difícil dizer, neste edifício é que eu, ou neste, não consigo escolher, não é? Todos os projetos, para já, são sempre um desafio novo, há sempre a ideia de novidade quando se começa um projeto e é difícil hierarquizar os projetos, a dizer que este foi mais intenso do que aquele, ou emocionalmente mais, quer dizer, não... Percebo. Mas vou fazer uma pergunta complicada, ainda mais difícil. Um arquiteto falha também, não é? Sim, E tu já falhaste muitas vezes. acho que falho, acho que erro em todos os projetos. Porquê? O erro faz parte. Porque, quer dizer, o projeto a construção de um projeto é um processo mental. Sim. E o erro faz parte desse processo. E resolver o erro. Resolver o A erro. Só que resolução do muitas erro vezes, também. quando a obra está pronta, é que se percebe alguns erros e depois tenta-se resolver no projeto seguinte, mas já não dá porque o projeto é diferente. Portanto, vão aparecer outros erros diferentes. Tu estás sempre atrás do prejuízo, basicamente, estás atrás do erro, Eu não não é? diria que é um prejuízo. É um erro, sim. É um erro. É um erro. É uma... Sim, o erro não é no sentido que está mal feito ou que houve incompetência, não é? Não é nesse sentido. É no sentido que uma pessoa... Não é completo, não ficou completo. Há sempre alguma coisa que falha, por aí. Há sempre qualquer coisa que um arquiteto acha que ficou incoerente de alguma maneira. Eventualmente os outros não percebem. Só o próprio que o fez. Sim. Mas isso é transversal a todas as artes, acho eu. Sim, acho que sim. E a todas as profissões quase. Há um sentido de autocrítica que só o Exato, próprio... é uma distância crítica que se ganha em função da obra terminada, ou mesmo no decorrer, e que nós percebemos que quando estávamos no processo do projeto, aquilo nos escapou. Eventualmente porque era impossível aparecer nesse processo Sim. do projeto, porque são coisas que só aparecem, só nos apercebemos quando estão feitas. Então não há culpa. Não. Raramente te sentes culpado. Não, acho que não. Isso é uma coisa muito religiosa, não faz Sim. sentido. Mas podia haver lamentação. Porquê é que eu não pensei aqui? Sim, isso há sempre aquela... Mas porquê que eu não me lembro? Sim, mas foi a decisão possível dada a circunstância, né? E a conjuntura. Quer dizer, o processo é o mais racional possível, mas depois, como em qualquer processo de criação, não é? Há imponderáveis que dos quais não nos apercebemos. Está-se-me entender? Não, eu já me apercebi, pelas conversas que tive com tantos arquitetos, que se há profissão onde os imponderáveis acontecem, é na arquitetura, porque vocês estão dependentes de muitos fatores, e isso pode ser muito frustrante, não é? Já pensaste em desistir? Não. A sério? Isso não. Nunca tive essa... Não, porque no fim o saldo é muito positivo. Porque eu já falei... É uma profissão... quer dizer, isto é minha... embora lá está, eu a tenha escolhido de uma forma inconsciente, Sim. de alguma maneira, eu acho que é uma profissão lindíssima. Mas, como já ouvi vários arquitetos dizerem que a paixão tem que estar lá, porque no dia em que... Porque há de facto muitos contratempos, muitos imponderáveis, e hoje, não sei, hoje se calhar em 2021, se calhar não de certeza, porque já me disseram isto também, é mais difícil ser-se arquiteto agora do que se calhar há 20, 30 anos, porque há mais arquitetos, há mais... os desafios são outros? Eu não sei se é mais difícil, eu diria que é eventualmente diferente em algumas coisas. Nomeadamente? Porque quer dizer, a sociedade evolui, e ainda bem, e torna-se de alguma maneira mais complexa. A nossa sociedade ocidental tem regras, não é? Tem regras, regulamentos, cuja intenção é melhorarem a vida das pessoas e a vida da sociedade. E essas regras, de alguma maneira, vertem sobre as profissões, de uma maneira ou de outra. E a arquitetura também apanha com essa... há consequências sobre a atividade do arquiteto, como há, imagino eu, sobre a atividade de um engenheiro ou de um advogado. Imagino não, tenho a certeza. Não é? Portanto, nisso a arquitetura não é diferente das outras profissões. Está inserida numa sociedade que tem umas regras e essas regras, de uma maneira ou de outra, acabam por influir
na evolução da profissão. Pronto. Mas, por outro lado, eu acho que há muitas coisas que permanecem iguais há séculos. Quais? Quer dizer, na essência, ser arquiteto não é muito diferente do que eram os arquitetos do Nascimento. Como imagino que os atores também não será. É uma belíssima questão, porque na essência, de facto, fazemos a mesma coisa. Quer dizer, o Shakespeare, não é? Sim, Hoje sim. ainda faz sentido. E, portanto, eu diria que há uma parte que tem a ver com a evolução da sociedade, e nós estamos num contexto privilegiado, vivemos na Europa, que é provavelmente o continente mais evoluído, do ponto de vista Sim, de sociedade. mais progressista, Mais progressista, mais plural e não sei o quê. E essa sociedade funcionar precisa de um constante... para ela evoluir precisa de um constante atualização sim, das regras. Um update constante, sim. E essas regras vão verter na nossa atividade, como nas outras todas. Mas ao mesmo tempo, há uma coisa muito interessante na arquitetura e que imagino que em muitas outras atividades, que é a essência das coisas permanece de alguma maneira imutável, quase. Ou Isso seja, é o que arquiteto continua a ser eventualmente o que era, falei por exemplo no Renascimento, porque é um período em que os arquitetos ganham uma preponderância na história, tal qual como arquitetos. E se calhar na essência, quando nos pedem um projeto, ou quando começamos a elaborar um projeto de arquitetura, não será muito diferente daquela época. Claro que do ponto de vista técnico, regulamentar, etc., tudo isso tornou-se muito mais complexo. Mas por outro lado, há coisas que antes não era possível fazer e agora são possíveis, tecnicamente, e que nos dão uma liberdade. Portanto, sim, sim. Eu nunca acho que seja pior, nem melhor. Acho que é difícil pôr as coisas nesse sentido que agora é mais difícil do que antes, ou é pior do que era antes, percebe? Acho que não é bem isso. É diferente. Sim, As sim, coisas evoluem. Não quer dizer que de vez em quando, nessa evolução, se sinta alguma regressão. Sim, é isso que eu queria perguntar. Em alguns aspectos, se calhar, já estás da profissão no ofício há alguns anos. Quantos, consegues dizer em rigor? Eu formei-me em 94. Há uns aninhos. E não comecei logo a trabalhar sozinho, mas passado ali pouco antes de 2000. E já deves ter sentido claramente progressos, regressões. Tu também, nós também somos diferentes, quer dizer, quem está aqui à minha frente não é exatamente a mesma pessoa de há 20 anos. A sociedade também era diferente há 20 anos. Portanto, é difícil relativizar. Eu sei que isto é uma pergunta, é tricky. Se nós quisermos, podemos cair nela, mas de facto não é justo fazer essa avaliação. É diferente, sabemos lá. Sabemos lá como é que o Nuno de há 20 anos reagiria hoje. E como é que este Nuno reagiria há 20 anos? Não sei se me estou a fazer entender, não é? Sim, acho que se calhar isso nem... Porque, quer dizer, nós próprios também vamos evoluindo com este progresso evolução, exato. urbano e social, quer dizer, pronto, faz parte. Mas depois também há uma coisa que eu acho que faz parte da própria arte de ser arquiteto, que é também saber lidar com essas vicissitudes. Ou seja, transformar essas supostas dificuldades não em coisas... em entraves? Em entraves, mas transformá-las em... Desafios? Quer dizer, temas de projeto, no limite, podem ser coisas que se transformam em temas do próprio projeto. A vossa vida é isso, eu já disse isto aqui numa das conversas, vocês apresentam soluções, não é? Exato. Não é uma palavra cara ao arquiteto, a solução deste arquiteto. Sim. E a solução para um problema, portanto, Exatamente. para um entrave, Mas é mesmo isso. para um condicionamento. Através da construção, apresenta uma solução para um problema. Sim, sim. Nuno, tu és só arquiteto, o que é que tu és para além de arquiteto? Tu consegues, aqui também, para perceber também se tens alguma outra ocupação, não sei se tens outra atividade profissional paralela, outra fonte de rendimento, mas... Não, eu sou professor de arquitetura, aqui nesta faculdade, e a minha formação é de arquiteto. Mas o professor de arquitetura e o arquiteto é exatamente a mesma coisa, não há qualquer Não dissocias? diferença. Não há, antes pelo contrário. Complementam-se eventualmente, não é?
Eu estive a falar há pouco com o Luís, que também dava essa importância, não é? Ele ainda por cima investiga, também tem outra componente de investigação. Sim, hoje em dia temos todos que fazer isso. Mas não tens necessidade de fazer outra coisa que não tenha nada a ver com a arquitetura? Não, nunca tive. Desde que comecei a fazer isto. É preciso dizer que isto é bastante absorvente. Sim. Sim. Sobretudo quando se quer fazer bem, não é? Ou tentar fazer bem, não quer dizer que faça bem, mas tentar fazer. Isto é uma... Ser professor de arquitetura, ser arquiteto... Com ateliê. De prática, é uma atividade absorvente que exige uma constante atenção à evolução da profissão, lá está, e, por exemplo, para dar aulas é preciso estar sempre a estudar, não é? Sim. Permanentemente. Portanto, depois não há muito tempo para mais. Nem para um a maior golfe, parte dos nem livros para que eu um leio futebol. são de arquitetura. Lê arquitetura, não lê romances. Não, leio, mas a maior parte, durante o ano todo, a maior parte dos livros que eu leio, por exemplo, são de arquitetura. Também por uma questão pedagógica, de ir acompanhando. Não me vais dizer que vês filmes sobre arquitetura Não. séries de arquitetura. Não, depois também faço essas coisas que toda a gente faz. Vejo filmes, séries e futebol e essas coisas todas. Também dizes asneiras como as pessoas normais. Não te sai jargão arquitetónico Não. quando estás a... Mas do ponto de vista da... Isso é o digamos, os tempos lúdicos, Sim. não é? Nisso sou normalíssimo. Não, mas podias ter uma paixão... Não, tipo hobby, não tenho. Sim, um hobby que fosse complementar ou completamente dissonante, que servisse justamente para fugir dessa absorção que... Não, quer dizer, jogo ténis e... Pronto, já estamos... Isso é uma coisa que vem de miúdo, não é? Sempre joguei e tal. Mas nunca fizeste mais a sério? Não. Federado ou jogar assim de uma forma mais competitiva? Não. Não tenho assim um hobby daqueles mesmo a sério, que ocupe muito tempo e não sei o quê. E não há mal nenhum disso, atenção. Não deves sentir... É porque não me apetece ter, porque se me apetecesse, teria. Se tens as medidas, isso é que é importante. Então, presumo que... e é outra questão que eu coloco muito, porque interessa-me ver saber o que é que o arquiteto faz quando não está a praticar arquitetura. Mas presumo que a arquitetura esteja sempre na tua cabeça, não é? Eu acho que de alguma maneira está sempre a praticar arquitetura. Está sempre a pensar. Quer dizer... O que é uma cruz, pá. Tu vais Não. passear, vais a Berlim passar um fim de semana. Vou a Berlim, Mas vais ver arquitetura... Vou. Não há isso aí não há fuga possível. Mas com muito gosto, portanto... Sim, se não houver dolo, não é? Não há dolo nenhum, pelo contrário. Enche as medidas, portanto... Sim, bem, os arquitetos quando viajam é para verem arquitetura. Tu chegas a fazer esse tipo de itinerário, olha, eu vou aqui para ver este edifício, podes-me dar um exemplo de algo que tenhas feito recentemente? Bem, agora com a pandemia, infelizmente... Pois, todos nós, não é? Nos últimos 2 anos, embora eu tenha ido a Veneza há 2 semanas atrás, mas lá está, foi por causa da arquitetura, foi por causa da Bienal, que tinha lá um trabalho exposto e fui lá, convidado e tal, mas sim, já fiz périplos, uma vez... Tanto fazemos os arquitetos tanto fazem aquela coisa comum que qualquer turista faz, que é ir, por exemplo, para Estocolmo, e vão ver uma série de edifícios que estão em Estocolmo, portanto aquilo está ali à mão. Estou a dar um exemplo, Estocolmo. Sim. Podia estar a outra cidade qualquer. Como às vezes há um edifício que nos interessa ver, que está no meio do nada, e uma pessoa está um dia inteiro a andar de caminhonete, andar a pé, não sei o quê, só para estar ali meia hora a ver aquele edifício. Sim, isso é normal. Eu já fiz. Dá-me um exemplo. Eu gostava de saber que edifício... Dou sempre o exemplo do Taj Mahal, que eu acho que há muitos arquitetos que ainda não viram, ainda não viste o Taj Mahal. Não, eu por acaso nunca fui à Índia. Houve uma vez uma viagem até a organizar aqui na faculdade, mas eu depois tive um problema e não consegui ir. É que eu já fui de propósito à Índia ver o Taj Mahal e não sou arquiteto. Portanto, isso é uma coisa normal. Mas não te recordas aí do edifício? Sim. Há vários. Há um arquiteto que eu gosto muito, porque eu trabalhei na Suíça quando era mais novo, fiz lá um estágio, vivi lá, e é um arquiteto que eu gosto muito suíço, com quem tenho alguma relação pessoal, entretanto, que se chama Peter Markley, e ele fez um edifício que está no meio das montanhas no Ticino, e que é difícil chegar lá, e eu uma vez
vivia lá na Suíça e aquilo era difícil, o transporte não é fácil. E eu lembro que com os amigos fomos e passamos, sei lá, um dia inteiro só para ver. Só para ir lá contemplar a Mas pelo obra. caminho uma pessoa diverte-se. Claro, não é que a viagem é tão importante como depois o Lembro que destino. apanhei um comboio, depois uma caminhonete, depois andei a pé, depois não sei o quê. Estava muito frio, Sim. não é? Estava a nevar, aliás. E depois já voltei, aliás, a esse edifício, entretanto. Mas lembro que foi... Isto era novo, mas há pouco tempo. Ainda recentemente, agora não me consigo lembrar, mas é comum os arquitetos fazerem isso. Sim. Acho Então são pessoas normais, lá está. São Não normalíssimos. são bichos, não são bichos. Não. Há quem percorra quilómetros e quilómetros e quilómetros para comer o arroz de cabidela. Exatamente. E esse é o teu arroz de cabidela. É exatamente a mesma coisa. Não quer dizer que não faça isso também, Pois, se me exatamente. convidarem. Mas é um bocado esse o espírito, de facto. Tu és um arquiteto do Porto, poder-se-á dizer. Só porque nasci aqui, formei-me aqui, vivo aqui, trabalho aqui, dou aulas aqui. Isso É quase inevitável. E um arquiteto do Porto é igual a qualquer coisa, ou seja, há uma arquitetura do Porto, há uma arquitetura do Norte. Dizem que sim. E como é que Dizem isso, que sim. se traduz? Como é que tu poderias traduzir isso? Eu não tenho, é uma coisa sobre a qual eu não penso muito, sinceramente. Mas é recorrente falarem disso. Também falam de uma arquitetura portuguesa. Muito, não é? Fala-se muito. A crítica internacional fala muito de uma arquitetura portuguesa que é feita por arquitetos do país inteiro, não é? Do Porto, do Norte, Sim. do Sul, do Centro, de Mas várias... é possível definir, tu consegues defini-la? Portanto, isto para dizer que a crítica internacional, de alguma maneira, olha para a arquitetura que se faz em Portugal e, de alguma maneira, embora ela seja feita por arquitetos diferentes e de sítios muito diferentes, do Algarve, do centro do país, de Lisboa, do Porto, do Norte, mais a Norte, agora há arquitetos em todo lado, e ainda bem, do litoral e do interior. Há qualquer coisa na arquitetura portuguesa que quem está de fora olha para aquilo, seja de A, B ou C, e diz isto é arquitetura portuguesa. Identifica. Sim. E que nós não conseguimos identificar, eventualmente. E por exemplo, eu às vezes considero o que eu faço muito diferente do que faz um colega meu qualquer, noutro sítio qualquer, ou até daqui também. Pronto, eu vejo uma diferença muito grande e alguém de fora acha que isto de alguma maneira é semelhante. Sim, sim. Portanto, isso significa que nós não temos distância crítica para apreciar isso, porque estamos aqui imbuídos nisto, mas esse fenómeno significa que há uma identidade qualquer que os de fora identificam. E que é preciosa, não é? Sobretudo nos dias de hoje. Sim, eu acho que isso é uma qualidade. Sim. Há quem não ache, mas eu acho que é uma qualidade. Quer dizer, há uma identidade qualquer. Embora depois eu, pessoalmente, consiga verificar que há muitas diferenças mas, de facto, isto é recorrente quando vamos lá fora. É arquiteto português? É arquitetura portuguesa. Então estamos bem cotados. Sim. Sentes que são, até porque temos gigantes, não é? Sim. Para além desses nomes que têm uma notoriedade mundial e que evidentemente tiveram uma influência enorme nesta notoriedade nacional, mas quer dizer, a arquitetura portuguesa, de uma forma genérica, é reconhecida como sendo uma coisa que tem uma certa identidade. Também é uma responsabilidade, não é? Porque às tantas, quando temos assim estamos à sombra dos gigantes, não é? O Cisa Vieira, entretanto... Eu acho que foi uma sorte, porque, por exemplo, para a minha geração e para as gerações, eventualmente se não fosse o Cisa, nós não teríamos a facilidade e este reconhecimento que temos de uma forma que é muito, de alguma maneira, quase natural, não é? Portanto, isso é um privilégio. Mas é também uma responsabilidade. Foi uma grande ajuda, porque Mas nos deu a todos os arquitetos. Mas pode ser uma pressão, não é? Porque depois as pessoas comparam. Afinal, é para português, não parece nada. Exato, se forem por aí. Esperava mais do português. Exato. Mas pronto, a questão do arquiteto do Porto, eventualmente o fenómeno é o mesmo, mas nós que estamos aqui no meio temos dificuldade, que é quem está de fora também eventualmente vê isto é um arquiteto do Porto, consegue perceber essa identidade de alguma maneira.
E eu, como estou aqui metido diariamente na faculdade a dar aulas com alunos daqui, que se formam aqui, os meus colegas também, é uma coisa que nós não pensamos sobre isso. Quer dizer, nunca dediquei muito tempo a pensar o que é isto de ser um arquiteto de Porto. Mas sabes que há esse... Sei que, quer dizer, todos nós sabemos, isso é uma coisa que é conhecida, não é? E a crítica fala disso, dos arquitetos de Porto, da Escola de Porto, não sei o quê. Mas, de facto, quem está aqui, para quem isto é uma rotina, Sim. como todas as rotinas, uma pessoa não passa a Sim. vida só faz, não pensa muito sobre... Se calhar devemos pensar, eventualmente. Sim, não sei. Pensamos noutras coisas. Mas quer não estragar, não é? Se estavam assim... a tua rotina é dar aulas também. Quais são as cadeiras que dás aqui na faculdade? Eu dou o projeto, do projeto 4, que é o projeto do quarto ano, e dou há muitos anos, já dou há mais de 20 anos essa cadeira, e dou também umas aulas num curso de doutoramento que montei com dois colegas meus, mas que também é um curso de doutoramento relacionado com o projeto de arquitetura, o projeto e a teoria da arquitetura. Qual é que é a dificuldade maior quando se dá aulas? Sobretudo nos dias de hoje. Presumo que também seja diferente de há 10 anos. A dificuldade, lá está, a dificuldade é como nos projetos, atalha-se estudando. Quer dizer, não são só os estudantes que estudam. Os professores, para serem bons professores, têm que estar em permanente estudo. E estuda-se de várias maneiras. Estuda-se aqui na biblioteca, com os livros, estuda-se continuando a olhar para a arquitetura e estuda-se com os próprios estudantes. Aliás, eu acho que o maior... eu acho que a informação mais importante vem dos estudantes, no sentido em que eles nos estimulam A ensinar. a ensinar, Sim. ou seja, estimulam-nos a... Ele fala sobre um aluno meu fala-me sobre uma determinada coisa e eu sou obrigado Sim. a ir perceber o que é que ele está a falar. E os alunos de hoje tenho são... que me informar sobre isso. Mas os alunos de hoje são mais estimulantes do que eram há 10 anos. Porque eu já ouvi falar, não vou dizer nomes, que os alunos de hoje estão como que apáticos e meio perdidos, mais do que eram há 10, 15 anos ou 20 anos. Talvez dos tempos. Eu sinceramente Não acho. concordas? Não. Olha bem, aqui os alunos da faculdade, que são os que eu conheço melhor, embora já tenha estado noutras escolas, mas de uma forma muito mais superficial, digamos, são alunos que têm que entrar com uma média muito alta. Portanto, já estão habituados a sua natureza já é de superação. Exato. É uma média mesmo muito alta, que eu acho até demasiado, eventualmente, mas é o que é. E, portanto, são alunos que já trazem uma cultura de estudo e de rigor e de esforço. De empenho, sim. E desempenho. E mesmo culturalmente já têm algum arcabouço, não é? Porque para atingir aquele objetivo foram obrigados a isso. E, por exemplo, no meu tempo, quando eu entrei na faculdade, a média não era assim tão... foi há 30 anos, não era esta coisa tão elevada, porque é uma média muito próxima, por exemplo, da medicina. Sim. Só 18 para cima. 18 e meios para cima. E, portanto, depois eu não acho que os alunos estejam a perder nada, qualidades, nem... Pelo contrário. Quer dizer, é impossível. Esses alunos que estudaram não podem ser maus, não é? Sim, mas hoje se calhar vêm com uma preparação... é certo que há uma exigência maior, não é? Em termos de estudo, mas hoje já vêm se calhar com tanta informação que é acessível através desta era digital, Sim, não é? isso é outra questão. Que pode prejudicar o processo de aprendizagem. A questão da informação digital é uma questão diferente. E que eu acho que não tem influência só no ensino da arquitetura ou de outras áreas de conhecimento, terá influência quase em tudo na vida. E é evidente que eu fico bastante incomodado, digamos, quando vejo um aluno abrir o Google e fazer search images
e aparecem uma data de edifícios. E tento-lhe explicar que isso não é uma forma crítica de adquirir conhecimento, não é? Porque aquilo é uma forma passiva e é Cómoda. crítica. Não, a crítica é cómoda. E Quase muito preguiçosa. passiva, quer dizer, praticamente é pura e simplesmente um espectador passivo, não é? E continuo em si, acho que há momentos em que isso pode ser útil, mas acho que um arquiteto tem que continuar, não há volta a dar, tem que continuar a vir para aqui, para a biblioteca e procurar o livro, o próprio ato da procura do livro. Já implica... É a tal viagem. A tal viagem para ir ver o edifício. Exatamente. O próprio ato de procura do livro já implica uma ação. Sim, uma não é? proatividade, não é? Exato. E depois encontrar o livro e perceber se é aquele livro e o que é que os conteúdos daquele... isto é outro mundo diferente desse mundo digital, que é um mundo muito superficial e anacrónico. Quer dizer, é um mundo em que não há hierarquia, as coisas estão todas postas num mosaico de uma forma completamente homogénea. Sim, não é? sem critério. Sem critério. E, portanto, mas isso é outra questão. Mas isso é o mundo contemporâneo. Sim. Isso de per si não retira qualidade ao aluno. Até pode dar alguma outra qualidade, atenção. Há qualidades que advêm daí que nós não conseguimos descortinar. Será? Eu possível? tenho dificuldade, mas... Só mais tarde é que vamos perceber, não é? Não, se o mundo digital traz... sim, traz algumas... Esse mundo da imagem digital, a mim não me fascina, não me fascina, não é particularmente, não me fascina nada, mas pode ser um preconceito. Mas eu tenho alguma convicção de que uma pessoa que está em formação, e não só em formação, porque a formação é permanente, de que outros modos de procurar o conhecimento são mais enriquecedores e menos superficiais. Modos mais tradicionais, vamos lhe chamar. Sim. Como ir visitar um edifício. Sim, 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 sim. Ir procurar um livro, ir ver o livro. A própria... Porque são atos até mais que implicam uma outra disponibilidade física e mental. E foco. De tempo. E foco, o exato. próprio tempo. Aquela relação com o ecrã, ainda por cima com ecrãs cada vez mais pequenos, não é? É uma coisa... Há muito zoom, não é? Há muito zoom e muito detalhe. É quase fisicamente impossível. Sim. Portanto, eu tenho alguma desconfiança, não do ponto de vista da utilidade daquilo, porque tem alguma utilidade quando nós queremos ver muito rapidamente quem é Florinho de Tal. Pronto, ok, já sei, é este. Mas ok, já chega para aquilo, não é? Sim. Quase uma agenda... Agora, mas depois, quando queremos, de facto, perceber o que é que aquilo tudo é, isso implica métodos de conhecimento que eu diria que podemos Tradicionais. chamar mais Clássicos, tradicionais. quisermos. Clássicos, exato. Acho que são ainda assim, para já, mais consistentes. Sim. O que também é clássico é a faculdade, o ensino, a academia, o estudo académico, não nos ensina tudo. Não. Não é? E Eu até diria que nos ensina muito pouco, do ponto de vista dos conteúdos. E há aqui um professor a falar comigo. E como é que um professor tem esta... mas deveria? É mesmo assim? É mesmo assim. Acho que Quer dizer, eu acho que... é uma impossibilidade, não é? Uma pessoa entrar na faculdade e sair de lá ao fim de 6 anos ou 5, ou, por exemplo, uma licenciatura que são só 3 anos, é uma impossibilidade de sair de lá ensinada. Pode pensar que sabe tudo. Sim, isso é um problema. Isso é outro problema. Isso pode ser um grande problema. É uma impossibilidade. Agora, o que eu acho que a ideia da universidade é que o ensino serve precisamente para aprender a aprender. Dá-nos... estamos num estado mais elevado que estávamos quando estávamos no liceu e na escola primária, etc. Por uma questão também de maturidade mental. E no caso da arquitetura isso é muito óbvio. E no caso do ensino do projeto, que é
onde eu estou mais à vontade, ainda mais. Quer dizer, nós o que ensinamos não é propriamente a fazer projetos, é um método, é uma aproximação a um método de fazer projeto. Porque é isso que é possível fazer. E só se aprende a fazer projetos fazendo projetos. Exatamente. Não É é? mesmo isso. Tudo o que acontece na universidade é uma aproximação. É uma aproximação. É evidente que aqui a Faculdade de Arquitetura do Porto sempre teve uma tradição de uma grande praticidade. Pronto. É uma das características da faculdade, não quer dizer que seja melhor que as outras ou pior, é o que é. E, portanto, nesse sentido, o aluno, e eu olhando para trás quando era aluno, de facto começa a ter uma... Há exercícios que são feitos no âmbito académico que se aproximam muito da realidade. Sim, mas há coisas que só a realidade é que nos dá. Sim, Que é o mau humor dos outros, a lei castradora. Mas é, digamos, a é limitação limitado, mas é como se fosse mais uma etapa, não é? Sim. A partir dali já estamos noutro momento. Sim, sim. Acho que é isso que a universidade serve. É para isso. Nuno, estamos quase a acabar a nossa conversa. A última pergunta é sempre a mesma para todos. E eu tenho sempre curiosidade em saber que, se bem que há sempre uma resposta óbvia para isto. Vamos lá ver se vai para a óbvia ou se vai complicar mais. Qual é que foi... campo do óbvio. Qual foi a sua obra suprema? Pois é. Não sei. Sinceramente, não sei. O que é que lhe vem à cabeça? Não sei, talvez é uma obra que esteja a fazer agora. Eu acho que eu estou a fazer aqui uma obra no Porto muito grande, que é o Terminal Intermodal de Campanhã. É interminável porque nunca mais acaba, não é? Não sei se não considero suprema nesse sentido, de ser melhor que as outras. E eu acho que a obra que nós estamos a desenvolver é sempre aquela que nos tira mais energia, no bom sentido. E é aquela que nós estamos mentalmente lá. Sim. presentes. E, portanto, quando me perguntaste qual é que te vem à cabeça, foi essa imediatamente, porque é aquela que eu estou com ela todos os dias na cabeça. Portanto, não há nenhuma que esteja a ressoar? Sim, também posso falar, por exemplo, da primeira casa que construí. Foi uma casa que construí para um amigo em Afif, que é conhecida como a Casa da Afif, e que foi o primeiro impacto que eu tive com a construção. Quando se faz um projeto, isto acontece isto. Perceber-se Com a que é uma realização de uma Sim. obra e foi um momento em que eu como arquiteto percebi que de facto o projeto, quando é construído, transforma-se numa coisa muito diferente daquilo que era no papel. E que há coisas o projeto em que eu percebi que o projeto no fundo é uma teoria que não está comprovada enquanto não for edificada. E quando é edificada, percebem-se muitas coisas, entre as quais os erros, que não eram perceptíveis no projeto, embora ele tenha sido um processo controlado por nós. E, portanto, podia dar este que, no fundo, é a que está a decorrer e a primeira que fiz. Sim, e não há amor como o primeiro, nem amor como o atual. E eu gosto particularmente dessa casa, ainda por cima, e falo muitas vezes com o dono da casa. Se ele continua o teu amigo é porque correu bem. Aliás, a casa, como já é bastante antiga, já foi alvo de alguns restauros e eu faço parte desse processo, portanto, sim, é uma casa de 2004. E, portanto, se calhar seria isso, é a que está a decorrer e a primeira que fiz. Mas isto sem tirar... mas eu não estou a hierarquizar as obras, que as outras todas pelo meio têm igual valor. Muito obrigado pela nossa conversa. Foi um gosto. Igualmente.